Olá! Tudo bem? Estou tentando colocar o tema da live fixado aqui. Não sei se eu vou conseguir, tá? Se eu não conseguir, tudo bem. Vou tentar uma vez só, porque eu já tentei mais algumas. Não tá fazendo não, o que eu tô querendo que ele faça. Se der um toquinho só no comentário. Então agora deu. Ele só um toquinho. Muito bem. Boa tarde, pessoal. Na verdade, chegou só o Rei Mar, por enquanto. Mas, esperar um pouquinhozinho, mas eu vou começar, tá bom? Porque, como tem muita live acontecendo, né, nesses últimos tempos, imaginei que hoje também tentei achar um horário, assim, que fosse mais legal, para que não tivesse tanta live junto. Mas, é lógico, sempre tem, né? Então, o pessoal vai aí decidindo as lives que assistiu ou não. Então, a gente acaba aguardando um pouquinho mais, tá bom? Hoje a live é como lidar com as nossas emoções, tá? E aí, na verdade, a live, pensei na live como uma conversa. Oi, Diogo, tudo bem? Legal você estar aqui. Mais como um bate-papo, tá? A gente ir trocando, né? Falando um pouquinho sobre essa questão das emoções, né? Da montanha-russa das emoções que a gente vem sentindo nesses tempos, né? De quarentena, de isolamento social, né? E muitas vezes a gente não sabe o que fazer, né? A partir das nossas emoções. É lógico que a gente continua seguindo em frente, né? Fazendo o que é possível. Mas se a gente tiver um pouco mais de noção do que a gente pode fazer com tudo isso que chega até a gente, né? Eu acho que a gente pode ter uma vida mais saudável. Então, essa é a minha proposta. A gente ter um bate-papo aqui sobre como lidar com essas emoções, tá bom? E aí, eu vou pedir, assim, a participação de vocês que estão por aqui para conversar um pouquinho comigo. Não vou chamar ninguém ao vivo aqui, é só por escrito mesmo. Mas daí, a gente, mesmo quem não participar agora, que assistir a live depois, pode fazer um exercício em casa. E aí, pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? É isso aí, ó. Muito bem, é um tema importante mesmo, né? Que a gente precisa ter uma certa clareza pra gente poder viver melhor, né? Uma vida mais saudável. E aí, então, vamos começar. Pensando, né? Sobre essas emoções que vêm. Elas vêm e muitas vezes a gente não sabe de onde elas vieram, né? Mas é lógico que a gente tem que pensar que as emoções não são causas, né? Elas são, na verdade, reações do nosso corpo, da nossa mente, né? Então a gente precisa perceber de onde que elas estão vindo, né? Elas vêm em nós, mas elas vêm por causa de alguma coisa. Elas são motivadas por alguma coisa. E nisso é importante a gente perceber o que a gente deixa chegar até nós, né? E aí eu quero dizer, sim, sobre a questão das informações. A gente, atualmente, tem deixado chegar muita informação até nós, informações que nem sempre são necessárias, né? Elas, TV ligada, celular, então, redes sociais, chegam muitas coisas e que acabam nos desequilibrando, nos distraindo do que é realmente importante para nós, né? E aí é um ponto importante a gente saber o que é importante para nós, né? Filtrar o que chega até nós, né? Porque se a gente não filtra, a gente fica realmente nessa montanha russa de emoções. E uma hora tá feliz, a outra hora tá triste, uma hora tá bem, a outra hora tá com raiva, outra hora tá brigando, outra hora tá querendo dormir sem parar, outra hora tá comendo que nem louco, né? Então a gente vai indo, como que eu posso dizer, indo conforme o que chega, e aí não dá, né? Não tem saúde mental que aguente, se a gente fizer assim, tá? Oi, Carlos, tudo bem? Então é isso. Então, em primeiro lugar, a gente filtrar um pouco o que chega, né? Para que essas coisas que chegam não sejam coisas que nos desestabilizem, tá? Não que as emoções nos desestabilizem. E aí eu quero falar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu sobre as emoções, tá?
Eu vou falando, gente, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa, é só falar. Então, ó, a gente aprendeu, né, desde criança, que a gente não pode sentir, que a gente não deve, que a gente não pode, né? Por quê? Pensa bem, pensa quando você era criança lá atrás, né? Você já não ouviu muitas vezes? Não chora, né? Não chora, menina, não precisa. Não foi nada. Que besteira. Pra que tudo isso? Né? Você ficava triste, você ficava brava. Pra que tudo isso? Né? Ah, você é muito irritadinha. Não precisa tudo isso, não. Se acalma. Ou, então, para de bobeira. Para de ficar aí pulando. Nossa, pra que tudo isso? Vocês já não ouviram isso quando vocês eram crianças? Eu já ouvi, muito, né? Principalmente, não chora não, não chora. Isso a gente ouve até hoje, né? Até hoje. Não precisa chorar, pra que tudo isso? Isso é mimimi, não é? Então, por quê? Porque na nossa sociedade, a gente não é permitido sentir, né? Atualmente, a gente tá desconstruindo um pouco isso, né? Mas quando a gente era criança, a nossa geração, principalmente, eu tenho 40 anos, quem tem 30, 40 anos, escutou muito isso, né? Então, que a gente não pode sentir, que a gente não pode expressar nossos sentimentos. Por quê? Eu tô olhando aqui pra baixo que tem minha colinha aqui, tá? Por quê? Porque não é bom sentir, não é adequado você expressar seus sentimentos, tá? E eu não sou aceito quando eu demonstro o que eu sinto. Minha mãe não gosta quando eu demonstro o que eu sinto. Meu pai acha ruim quando eu demonstro o que eu sinto, né? Isso acaba sendo internalizado, sem a gente perceber, sem a gente ter a consciência de que isso chega até nós de uma forma tão forte, mas chega, né? É uma das coisas que eu mesma senti dificuldade durante o curso de psicologia, né? Quando eu fiz psicologia. E quando você faz psicologia, muitas vezes você acaba entrando na psicoterapia, porque é recomendado, né? Não é obrigatório, mas é recomendado que quando você é psicólogo, você faça psicoterapia, né? Mas quando eu comecei nesse processo de psicoterapia na faculdade, eu tinha muita dificuldade em falar e em demonstrar meus sentimentos. Isso mesmo, Cléo, ainda hoje. Então, assim, há muita dificuldade, né? Pra mim, veja bem, eu sou psicóloga. E pra mim, ainda é difícil. Ainda é difícil falar sobre meus próprios sentimentos. Demonstrar, eu acho que atualmente eu demonstro muito mais. Mas antes, não existia, né? Eu tentava colocar os sentimentos pra baixo do tapete, né? Isso por quê? Porque eu aprendi desde criança que era ruim, né? Que não era aceito você se expressar, você chorar, você gritar, você tá com dor, você grita, você tá com raiva, você xinga, sei lá. Eu fui ensinada de que não deveria ser expressado os sentimentos, as emoções, né? Ah, Camila, tudo bem? Você tá aí? Legal. Então, ó, isso a gente foi ensinado, né? E ainda hoje eu vejo, né? E acho que a gente reproduz, nós que fomos ensinados dessa maneira, nós reproduzimos isso com as nossas crianças, né? Digo nossas crianças porque, assim, independente se você tem filhos ou não, né? Muitas vezes a gente exige que as crianças não se expressem, né? A gente acha que as crianças continuam tendo que conter as suas emoções, né? A gente pede para que elas não façam isso. Se elas choram, a gente fala para elas não chorarem. Se elas gritam de raiva, a gente fala para elas não gritarem. Sabe? Às vezes a gente não deixa nem elas expressarem no rosto que elas estão bravas, né? Por exemplo, a gente dá uma bronca ou pede para fazer uma coisa que elas não gostam, elas fazem, né? Fecha a cara, dá aquela bufada. E a gente não quer que elas façam isso, não é verdade? Fala a verdade pra mim. A gente fica possessa quando a gente vê a criança fazendo isso. Eu fico possessa, né? Mas por quê? Porque a gente aprendeu isso. A gente aprendeu que é inadequado, que não é pra fazer isso. E, gente, por que não? Por que não? Que diferença isso faz? Pra você, por exemplo, pra mim, enquanto mãe, né? Que mandei minha filha fazer uma coisa e ela não gostou. E ela fez uma super cara feia, porque ela não gostou. Que diferença faz se ela fez a cara feia ou não? Ela vai fazer a coisa do mesmo jeito, não vai?
Então deixa ela se expressar, né? Vamos parar de cortar a emoção das pessoas, né? E isso começa pela gente. Se a gente aprender a expressar nossas emoções, se a gente aprender a acolher nossas emoções, e é esse ponto que eu quero chegar, se a gente aprende isso, a gente consegue passar isso para as nossas crianças também, né? A gente passa isso, inclusive, como modelo, né? Como um exemplo a ser seguido. Só que a gente ainda tem, ó, muito capim para comer, né? Muito chão pra andar pra gente conseguir ter uma expressão das nossas emoções e ter até a possibilidade de sentir, se deixar sentir. A gente tem muito tempo ainda muito treino para fazer, para conseguir fazer isso de uma forma natural, né? Que deveria ser natural. E que a gente, desde criança, vai segurando as emoções, né? Então, assim, quero dizer com isso, não para desanimar, né? É pra gente perceber que é um caminho a ser percorrido, né? Não é de uma hora para outra falar, agora pronto, agora eu vou sentir, agora eu vou deixar solto, vai correr solto, eu vou sentir tristeza, eu choro, eu sinto raiva, eu bato em alguém e tal. Não é bem por aí. Calma, muita calma nessa hora, né? Não é bem por aí, tá? Então, a gente aprendeu que a gente não pode sentir, então a gente tem que desfazer isso na gente, né? Assim, não, gente, a gente pode sentir sim, tá? E a gente tem que pensar que o único sentimento que é bem visto de todos aqueles que a gente tem é a alegria, né? Vocês já pensaram, por que será que só alegria que pode existir, que a gente deixa, a gente permite, mesmo assim a gente não permite se for muita, tá? Ficar aquelas pessoas muito alegres do nosso lado, a gente já não gosta muito. Ah, porque você é muito alegre também, aí não exagera, né? Não. Ué, gente, ela não pode nem ser alegre, né? Eu acho que pode, sim. Então, por quê? Por que que a gente só nos permite ser alegres? Porque a gente tem aquela ilusão da felicidade. Vocês conhecem a ilusão da felicidade? A ilusão da felicidade é a ilusão de que a gente tem um lugar ali bonito, um lugar, nossa, maravilhoso, em que a gente vai sentir alegria o tempo todo. A gente persegue esse lugar, sabe? Parece que aquele lugar é o paraíso. A gente vai chegar naquela ilhazinha toda feliz e a gente vai morar lá, né? Se a gente percorrer um caminho certo, a gente vai chegar nessa ilha e vai morar lá. E na verdade, gente, essa ilha não existe. A ilha da felicidade plena não existe. Sinto informar. E aí, mesmo que a gente tenha consciência, né? Eu acho que no nosso inconsciente, né, no nosso, sei lá, na nossa esperança, nos nossos sonhos, a gente acha que a gente vai chegar lá um dia. Ah, não, depois disso eu vou ser feliz, né? Se eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Se eu alcançar, sei lá, aquele cargo, se eu encontrar um novo amor, se eu tiver mais dinheiro, se eu tiver mais um filho, sei lá, qual é o sonho que você pensa aí. Mas a gente pensa que se a gente tiver essa mudança, a gente vai ser feliz. Para todo sempre, né? E não é assim também. A felicidade, ela não é um lugar. A gente se ilude, né? De que a gente vai chegar ali naquele lugar. E a gente não vai chegar naquele lugar, porque a gente precisa entender uma coisa. E não é para todo mundo ficar deprimido, não, quando eu falo que a gente não vai chegar nesse lugar, né? A gente pensar que a vida é um processo, é um caminho, e que se a gente ficar só mirando ali naquele lugar que infelizmente não existe, a gente vai perder todo esse caminho, todo esse processo, né? E com esse caminho eu quero dizer que esse caminho é recheado das nossas emoções, né? As nossas emoções estão nele. Porque as nossas emoções fazem parte de nós. As nossas emoções fazem parte de quem a gente é, né? Porque a minha emoção não é a mesma que a sua. Ela nem aparece na mesma hora que a sua. Por exemplo, pode ser que eu veja uma notícia e fique super triste. E você não. Pode ser que você fique até aliviada, alegre, né? Não precisa ser a mesma reação. E isso acontece por quê? Porque nós temos histórias de vidas diferentes. Nós trilhamos caminhos diferentes e aprendemos a reagir de modos diferentes, né? Então, as nossas emoções, elas nos ajudam a trilhar esse caminho. E elas fazem parte do caminho. Só que se a gente não olha para elas, a gente perde tudo. A gente fica tentando chegar num lugar que não existe.
e perde todo esse processo. Quer dizer, então a gente, aquele negócio de passar pela vida, sabe? Passa pela vida. Então, pra gente não passar e perder todas as nuances que a vida tem, né? Vamos dizer assim, que chique, nuances, que a vida tem, a gente precisa prestar atenção nela. Precisa prestar atenção no caminho. O caminho é a vida, né? Onde a gente vai chegar? Bom, lá no final, e eu não sei como é. Não sei se você sabe, mas eu não sei. Mas o importante aqui é a gente perceber o caminho, tá? O caminho que é trilhado junto com as nossas emoções. E aí, o que eu quero dizer é que a gente precisa dar voz às emoções, né? E aí, não é só a questão de expressar, tá, gente? Porque assim, tem muita gente que até expressa as emoções, mas às vezes expressa de um jeito assim, totalmente disfuncional, ou totalmente de um jeito que depois a pessoa se arrepende, né? E aí não te ajudou. Então não tá rolando, não é bem assim, tá? Porque, assim, simplesmente, por exemplo, você ficou com raiva e saiu tacando as coisas na parede. Tudo bem, você expressou sua emoção, você viveu até a sua emoção, mas você não parou para observar, você não parou para entender, você não parou para acolher, você só extravasou, né? E a ideia não é essa, né? A ideia é que você entenda o que tá acontecendo, é você perceber em você mesma, no seu próprio corpo, entender de onde ela veio e para onde que ela vai, né? Parece estranho falar isso, mas é isso, tá? Então, assim, não é só expressar de qualquer forma a sua emoção. É você perceber ela primeiro. E depois a gente vê como expressa. E a gente tem que perceber que a emoção e a expressão são coisas diferentes, né? Você pode sentir um monte de coisa e não expressar nada, que é geralmente o que a gente está acostumado a fazer, né? A gente sente um monte de coisa e não expressa nada. Agora, tem gente que sente e até expressa, mas aí, mesmo assim não quer dizer que acolheu a sua emoção, não quer dizer que observou a sua emoção de verdade, tá? Então, a gente precisa estar atento a isso. E aí, eu trouxe aqui um pequeno exercício pra gente fazer, né? Então, se você tá aí me assistindo agora, peço que você faça comigo o exercício, que é uma coisa bem simples, né? Quem tá assistindo depois, faz também, tá? Que é, na verdade, um exercício pra gente entender o que eu tô dizendo com relação a observar as emoções. Então, assim, o exercício é o seguinte. Você pode escrever ou só pensar nesse exercício. Pensa aí na sua cabeça, durante esses últimos dias, durante uma semana para trás, né? Qual foi o sentimento ou a emoção que você sentiu mais nessa última semana? Pensa aí com você mesmo. Qual foi o sentimento ou emoção que foi mais recorrente para você? Se quem quiser compartilhar aqui nos comentários qual é o sentimento ou a emoção que sentiu mais nessa última semana, pode pôr, tá? Pensa. E aí eu vou compartilhar aqui também o que eu percebi, né? Isso que eu tô falando, enquanto vocês vão pensando aí, desse exercício, é assim, é uma questão de atenção, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar em mindfulness, né? Que é uma prática de atenção plena. É uma coisa que eu uso até que bastante na clínica, né? Falo para quem eu atendo, que é uma prática que ajuda a gente a focar, né? A focar a nossa atenção no aqui e no agora. E ela é muito importante para esses tempos, em que a gente tá muito na ansiedade sem saber porquê, tá muito triste sem saber porquê, tá com muito medo sem saber porquê, né? E quando a gente foca a nossa atenção, a gente consegue perceber mais o que tá acontecendo e porquê das coisas, né? Então, essa é uma técnica. Então, essa atenção plena, geralmente, a gente presta atenção no nosso corpo, né? Presta atenção em todas as partes do nosso corpo, presta atenção na nossa respiração. Existe a meditação, tá? De atenção plena. E existe o exercício da atenção plena, que não necessariamente é uma meditação. Mas, vamos dizer, é mais ou menos o mesmo ritmo. E aí, a atenção plena,
Você começa sentindo o corpo, a respiração. Aí você começa a perceber o sentimento, né? O que você tá sentindo no momento. E em qual parte do corpo você tá sentindo mais esse sentimento, né? Porque às vezes a parte do corpo também denuncia de onde está vindo, né? Então, que parte do corpo você tá sentindo mais? O que passa na sua cabeça quando você tá sentindo isso, né? Busca lá no seu corpo mesmo, que sensações esse sentimento traz, né? Então, tudo isso é um esquema de observação, tá bom? Ah, Silvia, você entrou. Então, vamos lá. Legal. Olha lá, então o exercício é pensar em qual sentimento você teve mais recorrente durante essa semana que passou, né? Nós estamos no sábado, nesse tempo, né? Qual que é o sentimento? Ok, pensou? Tá. E o que você faz quando ele surge? O que você faz? Você pensou, eu estou sentindo isso. Tá? O que você faz quando ele surge? Vou falar pra vocês o que eu faço, tá? Então, assim, o sentimento que eu acho que eu tenho sentido mais nessa semana é um sentimento de... É um misto de tristeza e insegurança, né? Misto de tristeza com insegurança. E o que eu faço quando isso acontece, né? Antes disso, quando você sente, em palavras, o que vem mesmo na sua cabeça, né? Quando você sente isso. No meu caso, eu sinto muito isso porque eu lembro do afastamento que eu tô da minha mãe, né? Então eu penso nisso e assim que eu penso nisso, eu já tenho esse sentimento, né? É uma tristeza com uma insegurança, vamos dizer um pouquinho, um misto de saudade, assim, mas não é isso que vem na minha cabeça na hora que eu sinto, né? Então, assim, o que eu faço com isso? Geralmente, eu acho que vocês vão perceber, se vocês fizeram o exercício, geralmente a gente tenta mudar de assunto, vamos dizer assim, né? A gente tá pensando, aí vem aquele sentimento, e aí o que a gente faz? Sei lá, vou ouvir uma música, vou lavar uma louça, vou pensar em outra coisa, vou conversar sobre a comida, sabe? Coisa assim. A gente tenta mudar o pensamento, né? Por quê? Porque a gente tá tentando o quê? Fugir do pensamento. A gente tá tentando fugir da emoção, fugir do sentimento, né? E mesmo que a gente fala assim, não, eu fui ali fazer uma coisa útil, né? Não tem problema, você tá fugindo do mesmo jeito, né? Por quê? Porque você não tá se permitindo sentir aquilo. Você não tá acolhendo a sua emoção. O que é acolher a emoção quando eu falo? É quando você para pra perceber por que da emoção ter aparecido, né? Entender o porquê dessa emoção ter aparecido e deixar ela aí, se sentir o que ela tá trazendo e aos poucos deixar ela aí, né? Não lutar contra ela e nem fugir dela, que é o que geralmente a gente faz, né? Ou a gente luta, e no sentido de lutar, mais assim, a questão de, não, eu não devia estar sentindo isso. Que besteira, vamos parar de sentir isso. Não é isso que eu preciso sentir agora. Eu tenho outras coisas para fazer, né? Então isso é uma luta, né? Você tá lutando contra o sentimento. Ou fugindo é exatamente se distraindo. Não, deixa eu ver aqui o Instagram, que tem umas coisas divertidas. Vou ver uma live de música, que tem bastante agora, né? Vou ver uma live e tá tudo bem. Quer dizer, a gente não se permite sentir, e daí esse sentimento ele fica voltando. Vocês já perceberam isso? E quando a gente não para acolher a nossa emoção, mesmo que ela vá embora num determinado momento... Oi, Nájila apareceu aqui. Mesmo que ela vá num determinado momento, ela volta. A emoção volta o tempo todo. O sentimento volta o tempo todo. Por quê? Porque a gente não resolveu, a gente não acolheu, a gente não olhou, a gente não percebeu, a gente não ficou com ele. A gente quis o quê? Varrer ele pra debaixo do tapete, né? E ele volta de novo.
e volta de novo. E a gente fica falando, não sei de onde ele vem. Porque a gente não quer saber, né? A gente não olha pra ele. E com isso eu não quero desestimular e nem falar que a gente tem que ficar na bad, tá? Não é que a gente tem que ficar na bad. Mas a gente precisa... a gente precisa olhar pro nosso caminho, né? A gente precisa perceber nosso caminho, a gente precisa olhar em volta, acolher, entender, não ter medo da dor. A gente tem tanto medo de dor, né? Você tem medo de dor? Eu morro de medo. A gente tem mesmo esse medo da dor, a gente não quer sofrer, ninguém quer, né? Mas se a gente não tiver o ponto negativo, como a gente vai saber que o positivo tá legal, né? Se a gente não tem a sombra, como a gente sabe que é a luz? Se a gente não tem alegria, a tristeza, como a gente vai saber na hora que a gente estiver com a alegria? A gente precisa viver tudo isso, e tudo isso faz parte da vida, né? A gente sempre tem perdas e ganhos na nossa vida. E a gente precisa, e aquele negócio, não de desprezar os sentimentos negativos. A gente não tem que desprezar os sentimentos negativos. A gente tem que abraçar eles, né? Não casar com eles, né? Mas abraçar, entender, andar junto, né? São nossos companheiros, sentimentos positivos, sentimentos negativos, todos eles. Põe todos eles na sua malinha e vai pelo caminho, né? Acolhe eles de verdade, tá? Por quê? E por que a gente tem que fazer isso? Luana, por que a gente tem que fazer isso? Né? O que a gente ganha com isso? A gente ganha autoconhecimento. A gente ganha saber reconhecer nossos limites. A gente ganha saber que tá tudo bem a gente ficar triste por causa disso e daquilo. Que tá tudo bem a gente ter medo, a gente ter raiva, né? A gente sabe por que estamos nos sentindo como estamos nos sentindo. A gente sabe lidar, a gente sabe o tempo que a gente precisa sentir, porque o meu tempo é diferente do seu, né? Então, quando eu tô numa bad, eu tô triste, eu tô muito triste, eu preciso deitar na minha cama e chorar por 2 horas. Legal, você sabe que é assim. Se é assim, você vai lá, faz e sabe que depois disso você vai estar ótima, vai estar renovada, né? Então pode ser assim, não tem problema nenhum. Entendeu? A gente tem que aproveitar esse momento que a gente tá forçado a ficar dentro de casa e tá forçado a conviver mais com a gente mesmo e aproveitar isso, pra gente ter tempo de sentir as coisas, né? Às vezes não, às vezes se eu ficar triste, se eu ler um livro ou escutar uma música que me ajude a digerir essa minha tristeza, posso em 5 minutos já tá muito tranquila. Já ter passado a minha emoção. Ou eu ter ressignificado toda ela e tá tudo bem, né? Então, assim, a gente, a partir disso, a gente conhece como a gente reage, o que a gente precisa para reagir, né? A gente abraça realmente as nossas emoções, negativas ou positivas, né? E a gente sabe que vai ter, sim, essa montanha russa de emoções. E isso não é só na quarentena, não. É que na quarentena ela acabou ficando mais evidente, né? Porque a gente acaba sendo obrigado a perceber mais, né? Porque a gente não tem tanta coisa para se distrair, né? Como eu falei num vídeo que eu coloquei aqui no Insta, a gente tá andando meio que sem máscara. E no caso, não a máscara, né, do coronavírus, mas aquela máscara que a gente veste de tá tudo bem. Ai, tá tudo bem comigo hoje. Tudo bem com você? Tudo bem. Eu também tô bem. Né? A gente para de usar essa máscara quando a gente tá em quarentena. A gente tá convivendo com a gente mesmo sem máscara, né? E aí fica um pouquinho mais difícil, né? A Camila, música salva, música salva. Concordo plenamente. A música, ela traz muita emoção. Olha só que coisa boa. A música é uma coisa muito boa. Ela traz emoção, né? Tanto de tristeza, quanto de alegria, quanto de raiva. Ela traz muita emoção, a música. E ela pode ser usada, sim, para mudar sua frequência, sua energia, seus sentimentos, para recordar, né? A música é maravilhosa. E ela deve, sim, ser usada também. Mas aí, com uma observação. Às vezes a gente usa a música para se distrair daquele sentimento que surgiu, né?
tudo bem, né? Eu acho que não é todo momento que a gente quer acolher nossas dores, mas a música também pode ser usada para realmente potencializar nossas emoções, né? E sabe aquele negócio da gente ouvir uma música triste porque a gente tá triste? É para potencializar nossa emoção. E não é ruim fazer isso. Na verdade, é até bom. É até bom. Porque a gente consegue sentir mais, a gente consegue entrar mais em contato com essa emoção. Consegue realmente acolher a emoção. Quando a gente tenta vibrar na mesma frequência da música, né? Então, bem bacana essa questão da música, tá? Então é isso. É assim, para lidar com as emoções de uma forma mais saudável, a ideia é abraçar. Abraçar tanto as emoções positivas quanto as emoções negativas, tá? Então, por exemplo, meu sentimento de tristeza e insegurança tem a ver com relação que a minha mãe já é idosa, que eu não tenho visto ela há mais de um mês, né? Então, assim, traz assim uma preocupação para mim, né, que fica martelando na minha cabeça, fica martelando. E aí, às vezes, eu consigo acolher essa dor, às vezes eu não consigo. Mas é assim mesmo, né? E assim, quanto mais a gente consegue acolher, a gente se sente mais forte, mais dono de si, né? A gente não fica se sentindo perdido. Porque eu acho que é isso que a gente sente quando a gente pensa nessas emoções que vêm a todo momento, desgovernadamente. A gente se sente perdido, essa é a palavra, né? E acolher as emoções é a gente parar de se sentir perdido, é a gente perceber que a gente tá no caminho, que nós temos um caminho, nós temos uma história de vida e que nós estamos nele, aqui e agora, né? Como o exercício de atenção plena. Então, nós estamos aqui agora, estou sentindo isso agora e tá tudo certo. Tá tudo bem. Essa frase de tá tudo bem virou até clichê. Mas a verdade é que é, né? E se não tá também, o que a gente vai fazer, né? É acolher as dores. Entendendo? É isso. Então é isso que eu tinha pra dizer sobre como lidar com as emoções. E aí, ficou claro? Deu pra entender? Tem alguma pergunta pra fazer? Faz a pergunta, gente. Faz a pergunta. Então, ao lidar com as nossas emoções, a gente precisa reconhecer a emoção, a gente precisa acolher a emoção e a gente precisa entender, tá? Por que ela tá vindo? Às vezes tem a ver com a nossa história de vida, com um acontecimento lá atrás, né? Que a gente não conseguiu acolher naquele momento e ele tá voltando, né? Então, por que ele tá vindo? Qual o motivo? É real o meu medo? É real? É assim, tem fundamento, vamos dizer assim, que a gente precisa pensar um pouco nisso, né? Questionar um pouco o que vem na nossa cabeça, né? Porque o pensamento é que gera emoção. Então a gente precisa questionar um pouco os nossos pensamentos, né? Será que é real isso que eu tô pensando? Será que é real esse meu medo que eu tô sentindo agora? Essa ansiedade tá vindo de onde? Né? Será que eu preciso sentir isso? Será que isso faz sentido, né? Na minha vida agora? Então a gente precisa colocar as coisas no lugar, organizar, tá? As nossas emoções. E aí, quanto tempo falta pra acabar? Aqui não vejo. Clica no ao vivo, em cima do ao vivo. Ah, tá. Já acabei de ver. Tá. Então. Me perdi. Ah, sim. Então. Aí, falar sobre as emoções básicas, né? Que eu já falei algumas vezes aqui, mas eu acho que é sempre bom lembrar, né? Que todas as emoções, elas têm as suas funções, né? As emoções, elas são como uma bússola, né? Elas fazem parte do nosso caminho e são como uma bússola para guiar o nosso caminho. E se a gente ignora elas, né? Despreza elas, fica bem mais difícil a gente saber, né? Por onde ir, por onde caminhar, né? Então, vou falar das 4 básicas, né? Rapidinho, só pra gente lembrar que alegria é a melhor emoção para se sentir, né? Alegria, não, melhor acho que é o amor, não sei. Alegria, amor. Alegria. Tem como função incentivar a nossa ação, né? Reforçar, né? O que é bom pra gente, né? O que traz essa alegria, o que traz a felicidade. Medo. Para que serve o medo, minha gente? Para nos proteger, para nos alertar,
né? Para nos deixar em segurança quando algo pode colocar a gente em perigo, né? Então, o medo, ele é muito útil, mas a gente precisa tomar cuidado e não tomar uma dose muito grande desse medo e aí ficar paralisado, né? Então, o medo tem essa função. A raiva tem uma função muito, muito boa, que é de impulsionar a gente, né? De levar a gente a lutar pelo que a gente acredita, de levar a gente a lutar quando a gente acha que é injustiçado, né? A nos defender. É isso. Então, a raiva, ela impulsiona, ela é uma energia muito boa, tá? Mas tem que ser bem direcionada. Tudo tem seus dois lados, né? Tem o lado bom, o lado não tão bom, né? Então, a gente precisa perceber de que maneira lidar com elas para que elas sejam bem direcionadas, tá? Na medida certa. E a medida certa é diferente para cada um, tá? Então, raiva. E a tristeza, ela é mais pra gente repensar as coisas, sabe? Pra gente se fechar, se observar um pouco mais, né? Muitas vezes para buscar um apoio, né? Buscar conexão com as pessoas, né? A tristeza é uma coisa bem mais introspectiva, né? Ela leva a gente a dar uma parada também em tudo que a gente tá fazendo. Às vezes a gente tá na correria e acontece uma coisa e a tristeza vem pra gente olhar pra dentro, né? É pra isso que a tristeza serve. Então, assim, as funções, né? São as funções, mas tudo tem que ter um equilíbrio. E aí, gente, quando eu falo viver as emoções, eu não tô pensando em pessoas também que têm essas emoções que acabam desenvolvendo um transtorno, tá? Porque, assim, você abraçar, por exemplo, quem tem depressão, gente, não dá, né? Primeiro que depressão, na verdade, é praticamente você não ter mais contato com as suas emoções, né? Você acaba não tendo mais esse contato. A depressão não é exatamente a tristeza, é uma falta de prazer, né? Então, quando a gente fala tristeza, eu não tô falando uma depressão, tá? Quando eu falo ansiedade, também não tô falando daquela ansiedade de uma pessoa que tem ansiedade generalizada, né? Que tem um transtorno, uma crise de pânico. Não é essa emoção, porque daí você não vai abraçar, né? Aí você tem que se hidratar, você tem que buscar uma ajuda especializada. O que eu tô falando são das emoções que a gente sente naturalmente na nossa vida, que a gente não desenvolveu, não levou para uma doença mesmo, né? Aí a gente precisa tratar. Aí não é dessa forma, tem que ser de uma forma bem mais especializada, que você vai entrar em contato com as suas emoções, tá bom? Então é isso. Então não tem pergunta, pelo que eu tô vendo, não tem pergunta nenhuma. É isso que eu queria dizer. Quero dizer que quando a gente acolhe nossas emoções, a gente abre, tô lendo aqui, tá? Por isso que eu tô olhando aqui. A gente, quando a gente se conhece, a gente sabe por que a gente faz o que a gente faz. Isso traz organização, traz tranquilidade, traz segurança e traz empoderamento, tá? Abre os nossos caminhos para percepção, para empatia e para o relacionamento. Porque quando a gente tá bem com a gente mesmo, com as nossas próprias emoções, a gente consegue acolher as emoções dos outros, né? Quando a gente consegue estar bem conosco mesmo não, quando a gente consegue estar bem consigo mesmo, a gente consegue estar bem com o nosso parceiro, a nossa parceira, com os nossos filhos, com a nossa mãe, com o nosso pai, com a nossa tia, com o nosso vizinho. Quando a gente tá bem, o mundo tá bem. E quando a gente não tá, nada tá bem. Ninguém tá bem. E aí geram os conflitos. Tá bom? Então é isso. Então, se você perceber que tá vindo muitas emoções, que você não sabe de onde tá vindo, nem porquê, para um pouquinho. Se observa. Acolhe essas emoções. Comentário do Rima. Acolhe essas emoções, né? Não tenha medo das suas próprias emoções, tá bom? Não tenha medo. Entre em contato com elas. Porque só pode te fazer bem. Vai doer? Vai doer, né? Não vai ser tão fácil assim? Talvez não. Talvez sim. Talvez seja mais fácil do que você tá pensando. Tá? Então, acolha as suas emoções. Ah, Lígia, você entrou agora que tá terminando? Oh, meu Deus. Acolhe suas emoções, tá? Abraça elas. Põe aqui, ó, juntinho. Põe na malinha. Leva pro seu caminho, tá bom? Porque lembra que a nossa vida, a gente
tem que prestar atenção no caminho. A nossa vida é o caminho. E não é aquela ilha da felicidade que a gente tá buscando e que a gente acha que todo mundo já chegou lá. Porque a rede social tá mostrando, tá? Esquece disso. A vida é o caminho. E leva suas emoções com você. Não deixa elas pra trás, não. E depois, ó, elas vão correndo pegar no seu pé. Tá bom, gente? Então é isso. Ó, então, quem vai assistir depois, se tiver alguma pergunta sobre isso, pode perguntar, pode me mandar mensagem. Eu adoro conversar, tá bom? Sobre essas coisas. Então, pode perguntar, participa aqui comigo. E eu vou fazer esse mês, porque olha só, tô fazendo uma mentoria, tá? Com a Rosane, Psiconegócios, e ela pediu pra gente fazer uma live por semana. E eu vou cumprir, porque eu sou uma pessoa muito obediente. Vou cumprir uma live por semana por um mês. Oh, né? E aí eu escolhi o sábado como dia. Só não sei se eu vou manter esse horário. Aí eu vou ver como que tá os horários, né? Pra ver se eu vou manter esse horário mesmo às 4 da tarde, tá bom? Mas eu aviso por aqui, vocês fiquem ligadinhos. Eu vou pôr por aqui. Então, a live vai ser sempre aqui. Essa live, se eu conseguir salvar e pôr no YouTube, eu ponho. Aí eu aviso também. Mas eu não tenho certeza se eu consigo, tá bom? Porque eu não sou a pessoa mais tecnológica da vida aqui, não, tá? Aqui é meu marido, o Reimar que me ajuda. Então, se ele conseguir, ele conseguiu. Se ele não conseguir, eu também não consigo, não, tá? Então é isso. Então no próximo sábado vai ter live também. E aí depois eu vou abrir uma caixinha de sugestão para se vocês quiserem algum tema de live específico, tá bom? Que ajude vocês nessa quarentena ou fora da quarentena, não importa. Mas que seja uma coisa que ajude e que tenha a ver com psicologia, tá bom? Então é isso, gente. Agradeço muito pela participação de vocês e faço o exercício. E até a próxima. Tchau, tchau.